Nosso Clube 8 e 2 começa agora e hoje a live é com a doutora Elisama. E hoje nós vamos falar sobre saúde e a capacidade de realizar sonhos. É um tema bastante interessante e você que está chegando agora, já aperta aí o aviãozinho, chamando outras pessoas para participar conosco e também apertando o coraçãozinho para que o Instagram entenda que essa live é relevante e levar essa live para outras pessoas. Então chegamos aí à nossa sexta-feira, né? As pessoas estão aí em casa, se divertindo com a família, e é que a gente vai passar um conteúdo aqui realmente de valor para você, não só ter uma boa saúde, mas também alcançar os seus sonhos, né? Então esse vai ser o nosso tema e o nosso objetivo aqui nessa sexta-feira. Então você que vai chegando, Maria, Tenório, Nayara, então vamos aí apertando os aviãozinhos para chamar mais pessoas para entrar conosco, né? Doutora Elisama já está aqui, já vou chamá-la enquanto vocês fazem aí, chamando outras pessoas, eu vou para que mais gente venha participar conosco da nossa live. Ah, doutora, como é que tá? Oi, Rafael. Tá me ouvindo bem? Graças a Deus. Que ótimo. Estou, graças a Deus, querendo sonhar muito mais. Eita, que maravilha! Um abraço aí para as Então, queria que a senhora falasse aí sobre as considerações iniciais sobre o nosso tema, para a gente já começar o nosso bate-papo aqui em relação à saúde, né, ter uma boa saúde, e também aumentar a capacidade de sonhar, e não só de sonhar, mas de realizar estes sonhos também. É verdade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão aí, né? Nesse dia de sexta-feira, dia de dançar forró, né, Rafael? Ei, maravilha! Mas o que eu quero deixar de início é que quem não tem saúde não consegue sonhar. Então, muitas vezes, as pessoas que elas não têm a capacidade de sonhar, elas não têm saúde. Quem não tem saúde não se atreve a sonhar. Sonhar não é para qualquer um não, Rafael. Porque se você começa a sonhar e você acha aquele trem assim tão difícil, dá preguiça. Então fica mais cômodo você não sonhar, não. Então fica mais cômodo você se contentar com qualquer coisinha que você achar pela frente. Qualquer esforço que você tenha que ter, aquilo ali o seu corpo já bloqueia, porque você não tem coragem, você não tem resistência, o seu cérebro não funciona direito, você está totalmente sabotado, às vezes pela sua educação, pela própria sua educação, pelo lugar que você mora, pelo que você ouviu dos seus patrões antigos, e aquilo vai te sabotando de uma tal forma que você fica incapaz de se atrever a sonhar. Olha que coisa louca, Rafael. É verdade, é verdade. E em relação a isso, né, a gente ter uma boa saúde e também ter essa vivacidade de sonhar é muito interessante e é o que faz realmente a gente persistir, né, em estar aqui. Né? Não vale muito a pena a gente estar aqui apenas para poder cumprir horário. Né? A gente tem que querer algo mais e buscar, né, algo mais. Cumprir horário e pagar a conta. Ave Maria, você não vence, não. Quando você paga uma conta, tá sem mil, vem duas. Cruz, é verdade. Esses dias veio duas de água da Copasa no mesmo mês. Eu falei, como é que funciona um trem desse? Mal você suspira, pagou uma conta, aí já vem duas para você pagar? Ah, nem... E aí eu queria que a senhora começasse para o nosso bate-papo aí, conceituando saúde, né? Muitas pessoas, e ao longo dessas lives que a gente vem fazendo, vem tendo essas perguntas, né? As pessoas vêm perguntando realmente o que é saúde, porque às vezes a gente tem um conceito de saúde que é o conceito de não doença,
né? E eu acredito que saúde é muito mais do que isso, né? E isso, esse conceito mais abrangente em relação de saúde, envolve outras áreas, né? Não só o corpo, mas também a mente, não é isso? Verdade, Rafael. Envolve a nossa mente, envolve o nosso espiritual, envolve o nosso físico. Isso você falou é muito importante. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente chega aí ao médico ou algum profissional de saúde e eles olham para os exames e falam assim, tá tudo ótimo, tá tudo normal. Seu corpo está vivendo igual a panela de pressão, tentando abafar todos esses estresses da sua vida. E para fazer com que aqueles exames estejam na normalidade, que é uma normalidade que ela é fictícia, porque se o seu corpo está gritando socorro, você tem que ouvir o que o seu corpo está falando com você. Então, por exemplo, se você acorda de manhã e você não tem sentido na sua vida, você tem que repensar. Você está vivendo uma vida que você pode não estar doente, mas você não está saudável. E aquilo acaba te levando, traçando um caminho de doença no futuro, Rafael. Eu vejo muitas vezes isso. As pessoas falam assim, ah, mas eu fui no médico, eles falaram que meus exames estão normais. Muitas vezes, quando o seu exame vai te gritar algum problema de saúde, você já está no bico do urubu, para que você quer ver esse trem no exame? Vão tomar as precauções antes de você estar no bico do urubu, porque depois que você está no bico do urubu fica mais difícil. Isso que as pessoas têm que entender, Rafael, que quando o exame, por isso que eu não valorizo muito exames laboratoriais, não valorizo, porque tem os passos antes. A medicina, ela tradicional, ela faz o seguinte, ela vê depois que o seu exame alterou. Depois que o seu exame alterou, já não é tão legal mais. O importante é ver antes desse exame alterar, porque o interessante é esse exame não alterar. O que o seu corpo está falando com você e você não está conseguindo ouvir? Quais são os sinais que o seu corpo está falando a todo momento com você e você não está conseguindo escutar? O que você precisa ver no seu corpo que você não está conseguindo enxergar porque você está numa boiada, porque você está num sistema e você não consegue enxergar. Então, esses dias, hoje mesmo, Rafael, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que assistiu os nossos vídeos sobre Covid e aquela receita que eu falei que eu ia dar pronta, pré-pronta, e essas pessoas, elas usaram aquele... E realmente as pessoas tiveram um início de sintoma e desenvolveram, e era Covid mesmo, e foi saber hoje, Rafael, ó, pra você ver quanto tempo da live, foi fazer o exame e comprovar que hoje estava com Covid. E se tivesse esperado, gente? E se tivesse esperado, estava morto, morria. E aí eu falei com essa pessoa, milhares de pessoas morrendo de forma totalmente desnecessária. Então, o nosso intuito aqui, Rafael, é acordar as pessoas, porque as pessoas, elas ficam esperando pelas outras, né? Esperando pelas outras a permissão de sonhar, a permissão de sair desse emprego que ela odeia, a permissão de ser uma pessoa que faça o que gosta, que tenha uma saúde que ela acha interessante, sempre esperando pelo outro, ser orientada pelo outro que não tem condição de orientar. E aí a pessoa começou a culpar o posto de saúde, o sistema de saúde que não deu atenção. Eu falei, filha, eles não têm condição de te dar essa informação. Então, como essas lives elas estão sendo importantes para as pessoas se despertarem do compromisso que nós temos que ter com nós mesmos, e se nós somos referências para a nossa família, nós temos que tomar essas rédeas, porque deixar para o outro, Rafael,
é jogar a sua vida fora, é você deixar de viver a sua melhor versão, dependendo de pessoas que não têm condição de te orientar, né? Se você fosse esperar pessoas te estimular para sonhar, para você deixar de fazer muitas coisas, você teria tomado a atitude dependendo de outras pessoas, né? Muitas pessoas que estão aqui, às vezes, estão dependendo de outras pessoas. Então, Então, isso é muito é isso que a gente vem trazendo nessas nossas lives, né? E realmente é muito interessante, né? E ao mesmo tempo muito gratificante para nós, né? Que a gente está fazendo esse serviço, né? Está prestando esse serviço, né? Para as pessoas, para que elas realmente se olhem com mais carinho, né? Se olhem com mais respeito, se olhem com mais amor. Porque, às vezes, a gente fica muito, igual você falou, aguardando a aprovação dos outros. Né? Às vezes, a gente está com aquela vontade imensa de fazer determinada coisa, mas a gente fica esperando que as outras pessoas nos aprovem antes da gente começar. Né? E aí, as coisas, elas vão... O tempo vai passando, o tempo ele não para. Né? O tempo vai passando, né? A motivação para fazer aquilo também vai passando, porque essa aprovação ela não vem. Né? Então, aquele gás ele vai diminuindo e, consequentemente, essa internalização desse sentimento de não capacidade ou de não merecimento ou de não fazer o que precisa ser feito, leva à somatização. Né? E aí, às vezes, a pessoa não sabe por que ela já acorda cansada, não sabe por que ela passa o dia inteiro estressada, na hora que faz os exames estão ok, mas mesmo assim continua com esses sintomas que elas não sabem por quê. Né? Às vezes elas não se avaliam para saber o porquê que elas estão sentindo isso. Né? E aí é o que a gente está falando. Vai diminuindo essa vontade de fazer porque você não foi aprovado, consequentemente a capacidade de sonhar ela também vai diminuindo, porque fala assim, não vou nem perder tempo com isso. Né? Como que eu vou estar daqui 5 anos? Como que eu vou estar daqui 10 anos? Né? O que eu vou fazer depois de determinada coisa? Porque eu não tenho aprovação, eu falo com as pessoas, elas não me aprovam, não falam se sim ou se não. E o pior disso tudo é depois que passa a oportunidade, ou passa esse gás, as outras pessoas viram para você e falam assim, e aí, o que você está arrumando? Eu não estou fazendo nada. Você podia fazer determinada coisa. Aí você olha assim, uai, mas eu queria fazer isso, eu conversei com você e nada lá. Tem esse contrassenso. Rafael, é doido, é verdade. E, na verdade, você sabe o que eu acho? Que as pessoas elas têm que valorizar a digital que Deus deu para elas. Deus, a sua fé, o seu espiritual, ele vai te guiar aqui no material. Você não pode se atrever a ficar sonhando sozinho, porque você tem a capacidade muito maior, mesmo que você sonhe os seus maiores sonhos, Deus tem muito mais para você. Você só consegue sonhar uma caneca. Você pode ter certeza. Você pode... Rafael, deixa eu te contar um negócio doido que uma cliente falou comigo. Eu faço poucas aplicações em joelhos, mas essa pessoa é muito querida para mim. E ela veio e eu estava contando para ela a minha experiência de pedir coisas para Deus. Que chegou um tempo na minha vida que eu cheguei à certeza que eu não sei nem o que eu quero e eu não sei escolher nada para a minha vida. Então, sempre eu falo com Deus o que Ele está sonhando para mim, para Ele me dar capacidade e fé e sabedoria para eu conseguir alcançar e viver os sonhos dele aqui para mim. Porque a gente, por mais que a gente tenta acertar, Rafael, a gente é besta demais. Aí eu estava conversando com ela, ela com o joelho, ela já fez 2 sessões de células-tronco comigo, nos eventos que eu fiz. Eu fui uma das primeiras médicas do Brasil a fazer evento com células-tronco, e ela acabei que eu trouxe isso para o interior para fazer no meu pai.
E ela foi beneficiada, porque eu escolhi a dedo as pessoas, enfim. E ela estava me contando assim, Rafael, que ela estava fazendo uma oração para Deus dar um determinado emprego para ela. E ela estava orando para Deus com muito fervor, porque ela queria aquela vaga. Que aquela vaga era a melhor vaga para ela. Era a vaga que ela precisava, porque era perto da casa dela, era a vaga dos sonhos, era a vaga, era a vaga, era a vaga, e ela queria. Eu só sei que de 200 pessoas concorrendo à vaga, a vaga parou para ela. E aí ninguém pegou a vaga foi para ela, Deus ouviu a oração dela. Quando ela chegou para ir no primeiro dia de serviço, presta atenção, aí ela foi para o serviço, quando ela chegou lá, tinha trocentos degraus de escada para ela subir e para ela descer. Tinha uma rampa enorme para ela ir empinada com o joelho dela, que já é problemático. E ela virou para Deus e falou assim, Deus, como que você me dá um emprego desse? Você não sabe que eu tenho problema no joelho? E eu vou ter que subir essa escada, descer essa escada, eu não vou suportar isso não. E ela falou comigo assim, Elisama, realmente, o que você falou é muito certo. Eu estava certa. Mas Deus sabe, Rafael. Deus sabe das escadas que tem lá escondidas para nós. Então, nós temos que saber orar. Porque a gente é besta, a gente não sabe nem orar, não. Não só orar, rezar, pedir, como é que qualquer um, né, use aí, mas também ouvir. Porque às vezes ele fala conosco e a gente duvida, né? E é o seguinte, se a gente teve a capacidade de sonhar, de imaginar, é porque a gente vai ter também a capacidade de realizar. E aí tem outra questão que é o seguinte, a questão, ela funciona como um processo, né? Ela não é instantânea, ela é processual. Você sonha, você começa a imaginar aquilo já realizado, e aí vão criando oportunidades para que aquilo realmente se torne real no mundo físico, para as outras pessoas também virem, né? Porém, as pessoas, elas sonham, elas pedem, mas querem que seja para ontem, né? E aí não houve as oportunidades que estão vindo, que estão sendo criadas para aquilo realmente virar realidade, e aí começam a reclamar, né? Ou reclamam do que não tem, ou reclamam daquilo que não consegue fazer, e perdem a oportunidade de fazer o que realmente precisa ser feito, né? Então, essa capacidade de sonhar, ela tem que vir junto também com a capacidade de acreditar. Porque você sonha, né? O que adiantaria você sonhar se você não acreditar naquele sonho? Né? O que adianta você sonhar e ficar acreditando na pessoa que está do seu lado, numa outra pessoa, para que aquilo aconteça? Sendo que o sonho é seu, a crença de que ele vai ser realidade também tem que ser sua, né? Não delegue essa função para outras pessoas. Não faz sentido nenhum, Elisama, a gente fazer isso conosco. E aí o que acontece quando a gente tem essa atitude, tem esse comportamento de sonhar e delargar esse sonho para outras pessoas realizarem, né? Eles não vão fazer por nós, porque o sonho é meu, quem tem que fazer sou eu. E aí eu começo a criar uma energia de reclamação. Se eu queria que você fizesse alguma coisa para mim e você não faz, eu começo a reclamar de você. Na hora que alguém me pede alguma coisa, eu não faço porque você não fez para mim, e vira aquele pandemônio danado, né? A ponto que se eu olhar para dentro de mim, imaginar, acreditar que aquilo vai realmente se tornar real, ouvir as vozes que são impulsionadoras daquele sonho e enxergar as oportunidades que estão sendo criadas, aí as coisas começam a funcionar. E aí tem um ponto. Quando isso começa a funcionar, quando eu começo a observar tudo isso, tendo eu como único responsável para aquele sonho se tornar realidade, eu paro de dar palpite no seu sonho, eu paro de reclamar de você, eu paro de reclamar do mundo. Por quê? Porque assim como eu sou responsável pelos meus sonhos, você é responsável pelos seus.
por mais simples ou por mais complexo que seja, você é responsável pelos seus sonhos e eu pelos meus. Eu tenho que ir atrás do meu e você atrás do seu. Não tem como, né, eu realizar o seu sonho. E aí vem uma grande chave. Pior que tem. Pior que tem como eu realizar o seu sonho. E aí é o que a gente fala. As pessoas às vezes estão trabalhando em locais onde não gostam, com pessoas que odeiam, num ambiente que é totalmente ruim. Mas vocês estão ali para realizar o sonho de outras pessoas. Porque o sonho dela é tão grande que ela sozinha não consegue realizar. Então ela contrata outras pessoas para que isso seja colocado em prática. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. E a gente só vai conseguir colocar isso em prática se a gente voltar para nós mesmos. Não adianta eu querer viver a minha vida com os seus olhos, com a sua percepção, porque a sua percepção é de acordo com as coisas que você sente. Né? Então não tem como a gente delegar isso para outras pessoas. É muito doido, né, Rafael? Como cada uma interpreta as coisas de uma forma, né? Eu mesmo, tem gente que eu encontro que eu falo assim, gente, eu nunca imaginava que uma pessoa pensava desse jeito. Rafael, você está falando aí esse negócio, eu lembro um dia que eu fui atender numa roça. Presta atenção, o povo entendeu onde que eu fui. Imagina uma grota, onde Judas perdeu a bota. Você anda mais umas 3 horas para dentro, no meio do mato, celular, esses trem, não tem... foi muitos anos atrás. E aí, quando eu cheguei lá, Rafael, veio as consultas, né? Eu trabalhava como médica de família, de SUS. E aí chegou uma senhora, Rafael, e eu perguntei para ela o que ela veio fazer. Rafael, eu estava numa situação que eu não podia fazer nada por ninguém, não. Porque a situação, não tem como eu te falar. Eu já atendi em galinheiro, quase no chiqueiro, que eu chegava e falava assim, Deus, misericórdia, um cotão, E aí essa senhora, ela olhou para mim numa humildade no negócio, ela falou que ela tinha um bicho dentro do ouvido dela. E eu perguntei quantos dias que ela estava com um bicho no ouvido dela. Rafael, tinha meses que tinha um bicho lá dentro do ouvido. O bicho entrou uma barata, combateu lá nos ouvidos dela até morrer de exaustão. E essa mulher, eu nessa situação, eu falei, gente, e aí, se você encaminha essa pessoa para o otorrino, é a mesma coisa que você mandar ela para os Estados Unidos. Entra no avião e vai para os Estados Unidos, porque é a mesma coisa dela, vai para o otorrino, nossa senhora, ela não o quê? O quê? Não sabe o que é isso não, gente. Aí eu falei assim, gente, ué, não tinha condição. E ela com esse bicho no ouvido, o ouvido doendo, Rafael. Porque acontece toda uma putrefação lá dentro, da pus, tudo por causa do bicho, né? Rafael, eu só sei que eu tirei esse bicho do ouvido dessa mulher. Nós pegamos, tinha uns agentes comunitários, gente joia demais, Rafael, o povo que trabalha na saúde, nesses lugares, são gente que merece um troféu. Eu amo de paixão os agentes comunitários, enfermeiros. É gente assim que é tão desvalorizado, mas que merece assim todo o respeito. Nós tiramos com um grampo, nós fizemos um gancho, e eu falei, não, eu não vou mandar ela para o otorrino, não. E assim, quando nós tiramos, era uma barata, e era uma barata relativamente grande. E isso impactou muito a minha vida, e modificou a vida dessa pessoa. Porque eu poderia muito, era muito fácil, Rafael, eu te falo, me tentou várias vezes eu pegar o papel e falar assim, vai pro otorrino. E eu sabia que ela não ia, mas eu ia fazer alguma coisa, né? Eu ia escrever lá no papel, mas era totalmente, não condizia com a minha, como é que eu te falo? Com o meu caráter, com a minha missão, né? De estar ali, de me prestar um papelzinho desse. E realmente é o que as pessoas precisam entender, sim. Que às vezes, pelo pouco que a gente tem para fazer, a gente pode modificar vidas, a gente pode fazer algo que faz sentido na vida das outras pessoas. E o que a gente precisa, você sabe o que é? É a gente sempre valorizar o que a gente já alcançou, Rafael. A gente é muito ingrato com a gente mesmo, sabia? Às vezes, o que a gente está vivendo hoje, a gente sonhou há um tempo atrás.
Valoriza, porque o que você está sonhando faz parte do processo. Às vezes você vai chegar ao redor das pessoas, as pessoas não vão entender o processo de maturação que você está sofrendo. Mas você precisa ter um entendimento e você saber que aquilo faz parte de um processo e vai acontecer para você. E que esse amadurecimento, ele faz parte para te fazer uma pessoa melhor. Porque nós temos que ser melhor do que a gente estava ontem, né, Rafael? Misericórdia, a gente ser a mesma coisa de ontem, aí virou o quê? Virou o quê? Ué, alguma coisa não faz você tem sentido. que mudar, você tem que evoluir, superar alguma coisa que você não conseguia fazer e você se superar, né? O que você E aí acha? tem uma coisinha, tem 4 perguntinhas que eu quero que as pessoas anotem, porque isso vai fazer uma grande diferença nessa questão de realizações, né? Que é como você vai avaliar realmente essa necessidade que você colocou como sonho, né? Se você realmente quer aquilo, né? O porquê que você quer, né? Para onde isso vai te levar e quem são as pessoas que são envolvidas nisso. Então, vou jogar a primeira pergunta. Em relação a sonho, o que você ganha se você realizar aquele determinado sonho? Então, é uma pergunta que é simples, talvez seja muito fácil de responder, porque se trata do seu sonho, né? Então, o que você ganha se você realizar aquele sonho que você está sonhando? E aí vem uma segunda pergunta, né? Que é meio que contraditória a essa, mas faz todo sentido na construção desse objetivo bem definido, que é o que você perde se você realizar esse sonho? No primeira pergunta, é o que você vai ganhar. Não, eu quero, né, fazer um curso de medicina. O que você vai ganhar? Não, eu vou ganhar status, né? Vou ser melhor vista pelas pessoas, minha família vai gostar demais, porque eu vou ser a primeira médica da família, enfim, então isso eu vou ganhar. Beleza, e o que você vai perder você ganhando esse sonho, você realizando esse sonho? Aí você começa a pensar, eu me virando médica, eu vou perder noite de sono, eu vou perder, talvez, o aniversário da minha mãe, do meu pai. Você não vai ver, se você tiver filho, não vai ver crescer, vai ter várias coisas que você vai ter que abrir mão. E aí começa a apertar, beleza, se eu fizer o curso de medicina, vou te usar de exemplo aqui, se eu fizer o curso de medicina, eu vou ganhar muita coisa, ok, né? E aí a pessoa fica só ligada no que vai ganhar. Na hora que ela pensa no que ela vai perder se aquele sonho for realizado, aí ela começa a esmorecer. E aí vem a terceira pergunta, que é, o que você ganha se você não realizar esse sonho? Talvez se você não fizer o curso de medicina, o que você vai ganhar com isso? E aí são aquelas vozinhas que falam assim, Elisama, você veio aqui de Frei Inocêncio, da roça, para que você vai viajar lá para o Rio de Janeiro, lá não sei aonde, para você ficar longe da família, para poder estudar, e depois você está doido, depois você não vai ter nem vida mais. E aí então o sabotador fala assim, não, fica aqui, que tá bom, tá quentinho, tá gostoso, né? Então a gente tem que pensar realmente o que a gente está ganhando se a gente não realizar os nossos sonhos. E aí talvez agora venha a última pergunta dessas 4, que vai ser um tapa na cara. Que é justamente o seguinte, o que você perde se você não conquistar o seu sonho? Aí sim, se você não fosse fazer medicina, o que você perderia? Né? Qual que seria aquele remorso, aquela sensação de fracasso que você ia ficar remoendo talvez a vida inteira? E aí o quentinho que era quentinho no começo da nossa conversa, que já não ficou quente mais, já ficou frio. Porque não era aquilo que você queria. Né? Então essas 4 perguntas eu vou falar de novo, e eu quero que vocês anotem.
porque ela faz todo sentido e vai fazer toda a diferença no que diz respeito à realização de sonhos. Repetir a primeira. O que você ganha se você realizar o seu sonho? O que te motiva, né, a realizar um determinado sonho? O que te motiva a buscar caminhos e alternativas para alcançar um determinado sonho? A segunda pergunta é: o que você perde se você realizar o seu sonho? E aí são alguns sabotadores, né? O que você vai deixar de fazer para que esse sonho seja realizado? Quais são os hábitos que você vai precisar trocar para realizar esse sonho? Né? Então, o que você vai deixar de fazer? Quais são aquelas manhas que você tinha que você vai deixar de lado para que esse sonho venha a ser realizado? Né? A terceira pergunta é: o que você ganha? O que você ganha se você não realizar o seu sonho? O que você ganha? Né? E aí vem as pessoas que estão próximas, né? Aquele ambiente que você vive. O que você ganha continuando nesse ambiente? Né? Quais são as coisas que você realmente gosta de fazer e se você não realizar, você vai continuar fazendo. Né? Então você está ganhando aquilo ali. E a quarta pergunta é: o que você perde se você não realizar os seus sonhos? E aí é a grande questão: quais são os sentimentos, quais são a sua continuidade se você não realizar esse sonho? Talvez várias pessoas que estão conosco aqui, ou Elisama, estejam se fazendo essa pergunta: por que eu não fiz aquilo que eu queria ter feito? Verdade. E aí ela vai começar a lembrar: putz, realmente, para eu fazer aquilo que eu queria ter feito, eu tinha que deixar de ouvir fulano, eu tinha que começar a fazer tal coisa, né? Então, e aí talvez nessa reflexão dessas 4 perguntas, pode ser que renasça esse sonho. Pode ser que venha novamente aquela vontade, e aí, no primeiro momento, vai vir uma vontade de revolta. Mas eu devia ter feito isso, por que eu deixei fulano me tirar de cabeça, por que eu... Você está entendendo? Vai começar a ter uma ira em cima disso. E nesse primeiro momento, né, é muito bom. Faz parte. Faz parte. Você tem que suportar. Justamente. Enfrenta isso. E aí que é o interessante. Passa essa raiva logo. Na hora que essa ira vier, é hora de você voltar para dentro de você e falar assim: realmente, eu deixei muita coisa passar, eu deixei muita gente comandar a minha vida, né? Eu perdi várias oportunidades, mas agora quem manda sou eu. E aí sim, aí agora você vai fazer essas 4 perguntas focada realmente no que você precisa fazer, que é determinar qual que é o seu sonho e começar a analisar: o que eu vou ganhar com isso? E depois, o que eu preciso perder para que isso realmente aconteça? E aí é ressignificar essa perda. Né? Para eu ganhar, né, determinada coisa, eu preciso perder outra. Né? E se eu preciso perder, eu preciso ressignificar aquela perda. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, o que ela vai ganhar se ela emagrecer? Eu vou ganhar bem-estar, vou melhorar a minha saúde. Beleza, mas o que você vai perder? Eu vou perder aquele gostinho de comer aquela pizza a qualquer hora, de comer aquele hamburgão podrão, enfim, eu vou precisar trocar isso. E aí vem a pergunta: vale mais a pena você deixar isso para trás, né? Que aí as 2 outras perguntas. O que você vai ganhar se você não realizar o seu sonho? Vai valer mais a pena você continuar comendo aquilo que você comia, tendo aquela alimentação totalmente desregrada e não natural? Ou vai valer mais a pena você ter um corpo, ter uma sensação de saúde, um bem-estar melhor? Isso aí é muito importante que você falou, viu? Muito importante. E eu vou falar mais sério.
que até essa avaliação dessas 4 perguntas vai depender do seu estado de saúde. Olha que louco, Rafael, isso é muito doido, isso é doidão de linguiça mesmo. Até o jeito de você olhar, a sua visão de chegar e avaliar com sanidade mental, vamos supor, você numa melhor versão sua, você com o máximo da sua saúde, com o máximo do seu potencial, você acha que a sua capacidade de sonhar, às vezes com essa saúde que você está aí, você está sonhando de acertar o poste. Você na sua melhor versão, você está lá no Arcturus, de encontrar com os arcturianos, enfim. É totalmente diferente. Porque uma pessoa que ela tem uma saúde, gente, a visão dela é assim, ó. E assim, você precisa ter resistência para você sonhar. Porque assim, parece ser simples, é até simples, mas não é fácil. Porque você vai pagar aí é aquele tranco aquele tranco que a gente precisa dar naquela roda, né, dos ratos. Né? Aquele tranco, é como se você estivesse correndo na esteira e a esteira parasse de correr, aí você dá aquele tranco. É isso, essas 4 perguntas, é esse tranco. No primeiro momento você fala assim, é aquela hora que a gente fala assim, se eu tivesse 10 anos a menos. É essa hora. Então, se você já se fez esse questionamento, se eu tivesse 10 anos a menos, se eu tivesse 20 anos, é nesse momento. É nesse momento que você tem que pegar essas 4 perguntas e se fazer, né, essa avaliação. Vamos lá, vamos começar agora do zero. Né? Não queira voltar a 10 anos, queira agora começar de agora, fazer o certo. E aí é fazer o certo até dar certo. Não é até a primeira pessoa falar que está errado, não é até a primeira pessoa começar a querer te parar. É até dar certo. E aí você vai criar, dentro dessas 4 perguntas, aquilo que eu falo que é uma consciência inabalável. Ou tá chovendo canivete, hambúrguer, qualquer coisa, você está seguindo o seu caminho. Né? Então, é nesse momento que você vai parar e falar assim... Ô, Rafael, mas isso você tem que estar convivendo com pessoas certas. Dependendo se você está nessa situação aí. E tá difícil para você ainda. Porque você tem que fazer escolhas. E aí, às vezes, por exemplo, teve escolhas que eu fiz na minha vida, Rafael, que eu troquei dinheiro por conhecimento. Então, por exemplo, não tinha como eu ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, para mim, era muito mais importante, era muito superior. Mas eu tive que ter o nível de carro que eu andava, as coisas que eu tinha, meu poder de compra. E para mim, estava tudo bem. Porque eu fiz essa escolha e eu resolvi pagar esse preço. Então, você tem que ter maturidade. Qual o preço que você está disposto a pagar? Né? Você tem que estar disposto a pagar alguma coisa, porque você viver seus sonhos é legal, mas tem essa trajetória aí. E aí, para viver essa trajetória aí, você tem que saber que você vai ter que abrir mão de certas coisas, igual o Rafael está falando. E a saúde, ela vai te ajudar demais. Porque a saúde, Rafael, ela te faz ser resistente, sabia? Porque tem esses desertos aí do aprendizado, gente. Essa fase aí que a gente está no casulo, que a gente está criando a asa para voar, isso demanda uma energia, isso demanda resistência física, mental, psíquica. Tem hora que você fica falando, nossa senhora! E isso vai depender da sua saúde, da sua resistência mesmo, física, mental, e vai depender também das escolhas das pessoas energéticas que você está convivendo. Porque às vezes para você, igual para todo mundo, tem essa fase que você vai gastar mais energia, e dependendo das pessoas. Aí, você está ouvindo aqui o Rafael te dando uma força. Dependendo se você for ouvir uma outra pessoa, nossa senhora! A pessoa vai falar, não valeu a pena seguir os meus sonhos. Não valeu a pena eu... É
totalmente, você tá doido, você vai perder seu tempo. Então, você também tem que se conectar energeticamente com pessoas que te dão aquele gás. Foi tão bom ontem ver a live ontem, Rafael. Gostei. Eu tenho feito muitas coisas, meu tempo está muito preenchido, assim, mas aí eu entrei um pouquinho que eu entrei, nossa, já foi ótimo, porque eu já ouvi coisas que eu acredito. Eu acredito que nós podemos viver uma vida melhor. Eu não acredito que a gente tem que viver uma vida medíocre, sabe? Eu não acredito nisso. Então, conviver com pessoas desse nível, tem grupos de médicos, eu já saí de centenas de grupos de médicos, porque eu não consigo nem ouvir o que eles conversam, que eu falo, cruzes, não quero nem ouvir esse povo, não fala a minha língua. Então, eles podem ser médicos, mas não estão na mesma sintonia minha. Então, não quero conviver, não faço questão de conviver. Me dá agonia, me dá nojo, me dá vontade de vomitar. Então, assim, nem vê. Eu tô mexendo com células-tronco, o povo tá discutindo lá se o enfermeiro pode colocar DIU, brigando com o enfermeiro para ver se o enfermeiro vai colocar o DIU ou se não vai, para ele ganhar quantos reais que vai... Eu quero ouvir uma história dessa, ou um nível que eu tô, não tô desvalorizando, mas eu vou perder tempo com as conversas dessas, não quero nem saber disso. Então você precisa sintonizar, limpe a sua lista, limpe os seus grupos, conecte, e aí quando você começa a subir de nível, sabe o que vai acontecer? Cada vez o seu nível vai subindo, porque daqui a pouco você está convivendo com outras pessoas, que daqui a pouco você vai achar que está num nível que não é legal e você vai se conectar com outras. Simples assim, não é, Rafael? Isso mesmo. E ontem eu falei sobre essas 4 perguntas. Ontem eu falei também sobre elas. E aí é o seguinte, parece, e aí eu passei muito por isso, né? Quando eu ouvia uma coisa, eu prestava atenção, beleza. Na segunda vez que eu ouvia, eu falava assim, mas esse eu já ouvi, não vou nem prestar atenção, né? Talvez esse seja o grande erro que eu cometia até dias atrás, né? E aí eu comecei a prestar atenção na seguinte coisa, a forma de falar, a energia que está rolando, ela é diferente a cada vez que você fala, né? Ontem eu falei, provavelmente com uma energia, hoje com outra. Se eu for falar amanhã, vai ser com outra ainda, né? Eu fiz um vídeo com essas 4 perguntas, coloquei no YouTube, é outra energia. Então, a gente tem que entender o seguinte, se eu estou repetindo, eu devo estar precisando disso, e quem está ouvindo também. Então, para quê? Para que isso... Você sabe o que modifica também? Modifica as pessoas envolvidas, sabia? Isso aqui, ó, energeticamente, isso daqui é totalmente, isso é mágico. Porque as pessoas que elas conseguiram ser atraídas aqui no momento, elas se conectaram aqui e fez uma conexão. Então, assim, é totalmente diferente. Então, várias vezes você falou algumas coisas que eu não conseguia captar aquilo ali, não tinha aquele entendimento para mim naquelas vivências que eu tinha, naquelas minhas experiências. E depois que eu fui vivendo determinadas experiências, você falava a mesma coisa, e eu chegava a ver e falar assim, uai, gente, mas como é que pode ele ter falado isso 300 milhões de vezes? E agora eu consegui. Agora parece que virou um botão, parece que apertou um botão assim e o trem fez sentido. Então, às vezes, você sabe o que eu vou falar para vocês? Não perde tempo vocês falando com quem não escuta vocês, não. É a pior coisa. Ô, Rafael, arrependa amargamente. Às vezes que você tenta falar com pessoas que não têm ouvido para te escutar, não perde seu tempo. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Não gaste sua energia, não vale a pena, sabe? Porque quando tiver de te ouvir, vai ser leve. Eu perdi tanto tempo na minha vida, se tem um trem na minha vida que se eu pudesse mudar, eu ficava calada e só me conectava com quem tinha ouvido para me escutar. Entendeu? É melhor... É porque a gente, na primeira vez que a gente ouve, a gente vai querer associar
as coisas que a gente já viveu, as nossas experiências, né? E dependendo do que a gente está ouvindo, é tão diferente do que a gente já está acostumado, que a gente fala assim, que doideira é essa? Da onde que ela está tirando isso? Né? E aí, igual eu tô falando, eu falei isso ontem, falei isso agora, falei isso no YouTube. Quanto mais você ouve, né, mais você fala assim, aonde que esse cara quer chegar com essas perguntas? E aí você começa, né, a se questionar, cara, daqui a um tempo, talvez não seja hoje também, né? Talvez você veja essa live depois e fale assim, putz, mas é isso que ele está querendo dizer? Aí vira realmente a chave. E o interessante dessas nossas lives é isso. Se vocês pegarem esse percurso todo, não só com a doutora Elisama, mas também com os outros participantes, é mais ou menos essa formação, né, essa energia que vai sendo criada. De justamente a gente nos questionar e parar de questionar o outro. Né? A gente começar a olhar para nós e falar assim, cara, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu penso assim, ou eu estou sendo levado por outras pessoas? Entendeu? Então, quando a gente começa a ter essa vivência, esse fluxo, né, de energia sendo trocada entre a gente aqui, né, acontece isso. A gente começa a nos avaliar. E aí a gente começa a ter isso que você falou. A gente ouve mais e fala muito menos. Né? Até porque a gente tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Então a gente tem que ouvir mais do que falar. Né? E também prestar muita atenção. É verdade, Rafael. Nossa, quando eu comecei a entrar nessa linha de medicina, eu ficava doida. O meu irmão tomava omeprazol. Nossa, eu ficava revoltada quando eu via ele tomando omeprazol. Eu escondia os omeprazol dele, eu jogava os omeprazol fora. Eu perseguia ele que nem uma louca. Você não pode tomar omeprazol. E ele falava, eu posso sim. Enfim, me trazia um sofrimento, trouxe sofrimento para ele. Valeu a pena um pouco, sabe? Porque esses dias eu vi, chegou um amigo dele dos Estados Unidos e ele foi dar uma aula. E eu ouvi ele falando, Rafael, olha, você não pode tomar omeprazol. Omeprazol vai fazer o seu cérebro ficar fraco, vai fazer a sua musculatura ficar fraco. Mas foi um desgaste tão grande que eu olhei aqui e falei, oh, gente, será que valeu a pena tanta confusão por causa desse omeprazol? Eu estou ouvindo meu irmão falando isso, e ele deu uma aula. Mas tipo assim, tudo bem, meu irmão, mas hoje eu coloco na balança e eu falo, hoje mesmo eu tentei falar uma coisa com uma pessoa, que é meu parente, falei uma vez, aí ele não conseguiu, não virou a chave. Aí eu falei a segunda vez, eu falei, o quê? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou falar com quem quer me escutar, eu não vou perder meu tempo tentando falar com quem não tem ouvido, porque não é porque as pessoas são ruins, é porque ela simplesmente não está sintonizada. E não tem nada que você faça. Não, você pode gritar, se ela não estiver na sua sintonia, se ela não estiver na sua energia, se ela não estiver naquele tempo, você pode morrer, que não vai te ouvir. Concentre na sua evolução, concentre na sua superação. Evite desgastar, perder tempo. Poupe, concentre essa energia para você focar nos seus objetivos, porque isso vai te otimizar, potencializar o seu resultado, ao invés de você ficar perdendo energia com quem não quer te ouvir, porque não vale a pena. Pode ser seu parente, mas no momento não está valendo a pena. É duro, é verdade, mas é verdade. Vai fazer o quê? Deixa para lá. Quando a gente começa a ter esse tipo de observação, né? Putz, será que quanto tempo que eu perdi, né? Levando em consideração o que essas pessoas falavam, né? Não é que se você vai deixá-las de lado, não é que você vai começar a odiar, a brigar com essas pessoas, mas você simplesmente vai começar a viver a sua vida de acordo com os seus parâmetros, né? Você precisa, né, tomar as rédeas da sua vida. Né, começar a fazer as coisas de acordo com aquilo que você deseja. Né? Vão ter as pessoas que vão continuar te dando pitaco. E aí é o seguinte, é só você virar para o lado e falar assim, beleza, você tem razão,
no seu ponto de vista, mas não é o meu. Cara, o dia que eu entendi isso, Nossa, Rafael, foi o dia eu agradeço a os internet, 50 toneladas que saiu Rafael. das minhas costas. Hein? É bom demais a internet, não é? Nossa Senhora, imagina nós sem internet vendo Rede Globo até hoje, misericórdia, gente. E assim, e aí a gente consegue se conectar com as pessoas da mesma energia. E aí a gente conversa, a gente faz as amizades e a gente já se respeita, a gente já se vê nos grupos que a gente já sabe que a pessoa ela está interligada. Isso não tem nada a ver com o diploma, gente. Isso não tem nada a ver com nada assim de dinheiro. Isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com... É muito superior do que diploma, de estudo, essas coisas. As pessoas se conectam, é por alma, né? Uma coisa que a Polly falou ontem, que é bastante interessante, que é a seguinte, e é uma avaliação que a gente precisa fazer também. Na sua atividade diária, você tem ela como uma ocupação, como um trabalho, como uma carreira ou como uma missão? Né? Como que você se vê dentro desse jogo que você está jogando aí? É só uma ocupação? Ah, não, estou ali só para ganhar dinheiro, pagar conta e tal, e qualquer hora que eu sair dali eu consigo um emprego, né, igual a esse? Ou é um trabalho que você, não, aqui é o meu trabalho, aqui eu me dedico e tal, também para pagar conta, né? Ou você é uma carreira, não, eu entrei aqui como faxineiro, hoje eu sou um gerente, então eu tenho uma carreira a zelar, né? Eu entrei aqui com salário mínimo, hoje eu ganho 30 mil, 40 mil, 50 mil, né? Ou realmente é uma missão que você faz aquilo ali, que aí você já não tem rótulo mais. Ah, eu não sou gerente, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sou nada, eu sou a pessoa que está ali para ajudar a transformar a vida das outras pessoas. Qual que é o mecanismo que você usa? Aí cada um tem o seu. Mas se você entender que você veio aqui para poder resolver problema e ajudar outras pessoas, a sua vida toma outro sentido completamente diferente. Né? O Rafael, é igual quando eu tinha consultório, aí às vezes as pessoas humildes, né, e eles às vezes com dificuldade de entrar no WhatsApp, alguma coisa, ia lá para o consultório. Aí de repente alguém falava, doutora Elisama, estão aqui no consultório, sentada na escada. Eu falei, meu filho, vai lá para o consultório para esconder de mim. Eu vou lá no consultório, eles davam de ir para o consultório para me achar. Vai lá para o consultório, se você quiser esconder de mim, você vai lá para o consultório. Enfim, quando a gente chega nesse nível que ela falou, é a coisa mais especial da face da Terra. Porque quando você chega para você transformar. Ô, Rafael, chegou uma pessoa esses dias para mim, muito especial, e quando eu me dedico hoje para as pessoas, eu quero usar aqueles exemplos para disseminar através da fibra ótica. Porque eu sei que às vezes aquela dedicação vai libertar várias pessoas. E eu sei que tem milhares de pessoas com sofrimentos totalmente desnecessários. Essa pessoa estava com um bolo na garganta, ela é bem simples, mas ela falava que ela tinha um trem aqui que estava subindo, que estava pinicando aqui, que estava comendo a garganta dela, que estava dando um bolo, um nole. E eu entendo totalmente essa linguagem, que eu fui médica do SUS, então eu entendo perfeitamente. O meu marido, na hora que ouviu, falou assim, uai, então vai ter que abrir, vai ter que fazer uma cirurgia para tirar esse tal de nó. Mas eu entendi. E eu fiz um tratamento com ela, simples. Eu tenho certeza que se ela tivesse ido para qualquer outro lugar, iam pedir uma endoscopia, iam pedir tanta coisa, e ela ia ficar sofrendo com esse negócio totalmente desnecessário. E simplesmente, com poucos dias, ela estava liberta daquilo ali. Isso daí realmente não tem preço, Rafael. Não tem valor, assim, financeiro que pague para a vida dessa pessoa, tirar ela desse sofrimento. E todos que estão aqui, que estão ouvindo isso, conseguem tirar alguma pessoa de um determinado sofrimento, né? Tem pessoas igual, por exemplo, ela me ajuda a limpar a minha casa. Ela vem uma vez por semana, ela me tira de tanto sofrimento, que eu falo assim, pelo amor de Deus, quando ela vem, ela resolve, eu falo, como é que eu não posso fazer eu vou me dedicar e eu paro, eu falo, não, eu vou fazer, porque é uma pessoa que é muito especial para mim. Então,
eu estava conversando com ela, ela é simples, ela é missionária, né? Mas ela é simples, ela tem vergonha. Eu falei, não, nós vamos ter que filmar para você conseguir expressar para as pessoas a modificação. Porque eles acham que é só lá pregar a palavra de Deus, falar do diabo, do Satanás, do quinto dos infernos. E às vezes a missão da pessoa é chegar e modificar as vidas. Olha, eu estava sentindo assim. E aí você não precisa ficar nesse sofrimento. Existe algo que é muito mais simples, que você pode fazer isso, isso e isso, e você se livrar desse sofrimento. Então, cada um pode fazer. Quantas pessoas que você tem ajudado também, né, Rafael? Bastante. E o nosso tempo está se encerrando. Essas lives, eu vou te contar, viu? Na hora que começa a esquentar, acaba. Pois é, se a gente estivesse dançando forró, não passava tão rápido. Verdade. Queria que você deixasse as suas considerações finais para essa nossa live. Eu quero que as pessoas elas tomem consciência do poder que elas têm sobre o corpo delas e sobre a Vou saúde aproveitar e tirar uma delas. fotinha aí pro pessoal aí. Isso. Vai lá, pode ir. E isso, para eles tomarem consciência disso, tomarem as rédeas mesmo da vida, do autoconhecimento e do autorrespeito. Respeitar a si mesmo, respeitar se amar, amar a si mesmo. Quando você se ama, você tem condição de amar o próximo. Quem não se ama, não tem condição de amar ninguém, não, porque nem se ama, se ama, né? Então, pessoal, essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada no IGTV, tá? É só você ir lá e reassistir. Vale a pena muito ver de novo essa live, tá? Esse conteúdo que a gente está falando aqui ao longo dessas lives são conteúdos que a gente, quanto mais ver, mais vai ficar fixado na nossa mente, né? E mais vai poder ajudar. E se fez sentido essa live, compartilha com outras pessoas que não puderam estar aqui conosco, tá? E na próxima sexta-feira a gente estará de novo com a doutora Elisama e eu queria também agradecer a presença de todos aí. Obrigada, Rafael, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação. Tem feito muita diferença nas nossas vidas, viu? Tem me dado força, tem que me dado muita determinação para seguir esse caminho que é realmente fazer a diferença com as nossas experiências. Muito obrigado mesmo, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. É isso aí. E que nós consigamos alcançar, né? Consigamos receber, que nós tenhamos visão para receber. Porque às vezes ela vem envelopada de um jeito meio esquisito, mas é bênção. É verdade. E aí, pessoal, na hora de comentar lá, vou colocar uma foto lá nos stories e também no feed, comenta lá com a hashtag Clube8e2, 20e2. Vou até colocar aqui embaixo aqui para que vocês comente lá e coloque essa hashtag para que a gente faça com que o nosso clube aí cresça mais e mais, né, com essas nossas lives aí de segunda a sexta, sempre às 8h02 da noite. Pessoal, então é isso, o tempo já está acabando aqui. Agradeço novamente a presença de todos. Elisama, obrigado pela disponibilidade, pelo conteúdo, né, pela alegria de falar com a gente aqui. E até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigada.